Vamos lá, valendo? Valendo. Bem-vindo ao Diretoria Podcast. Sou Kleber Bittencourt, o host daqui, o diretor do colégio. E eu espero que você se prepare para o podcast de hoje, que temos uma outra história aqui super legal. Uma história de alguém que venceu também através da educação. E a gente tem procurado trazer esse conteúdo para dizer que se a pessoa que está aqui na minha frente, que está sendo entrevistada com garra, conseguiu, você, amigo, parceiro, colaborador, aluno, também consegue. Fazemos Não é isso? Votos de que sim. Fazemos votos de que sim. Acreditamos na educação E por isso. a educação muda a porque vida. ela é resultado. dá resultado. Educação é resultado. E hoje eu estou aqui com o... Olha, eu tenho que vir aqui porque os convidados são de altíssimo nível que nós estamos fazendo. E a gente está aqui hoje com profissão, eu destaquei aqui, o enfermeiro gerontólogo. Sim, também. Mas é um doido. Ele é especialista, é formado em educação física. Foi a primeira formação. A primeira formação. A primeira formação acadêmica. Acadêmica. É. Formado em educação física, fez especialização em desporto, é bacharel em enfermagem, fez técnico de segurança do trabalho. Olha que legal, cara. Ele fez técnico depois que fez um bacharel, quer dizer, voltou para a prática ali. Os cursos técnicos foram depois do bacharelado. Depois de 2 graduações. Depois de 2 graduações, você fez 2 cursos sim, técnicos. Sim. Isso é muito legal. Sim. A gente vai falar sobre isso, sobre educação continuada. Sim. E aí você fez depois o MBA, aí você faz uma especialização em gerontologia. Gerontologia. O gerontólogo, a gente vai falar, geriátrico e gerontólogo, bem legal. Estava aqui já nos bastidores aprendendo. Aí você faz enfermagem da família. Agora você está se licenciando em física e biologia. Isso. Física, não educação física, mas a física mesmo, a matemática. Física de exatas. De exatas. Sim. E biologia. Biologia. Tudo a ver, né? A física e biologia são, ao mesmo tempo, é coisa simples. São ciências. E, quer dizer, tem especialização em cuidados pré-diabéticos e... Cuidado com pé diabético. Pé diabético. Também. E o curso de cuidador de idosos que a gente vai falar aqui, que você está concluindo. Uma história de educação que começa lá em 89 e vem agora em 2022 e vai continuar. Antes disso. E vai continuar. Sim, sempre. Educação, que a gente estava falando, educação é... Educação é vida, educação é movimento, educação é continuidade. Cara, isso é espetacular. Robson. Educação é estar vivo, né? Seja bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado. Agradeço o convite. Essa experiência que a gente está querendo passar, para quem nos escuta, é isso, assim. A gente tem uma história de sucesso de um menino lá atrás, no bairro de Pilares. Antes de Pilares, teve... Nascido em Cavalcante. Com infância em Pilares, Honório Gurgel, Pilares. Uma região, subúrbio do Rio de Janeiro. Sim. Subúrbio do Rio de Janeiro. Um pai, trocador de ônibus. Sim. Seu Manuel. Seu Manuel de Gente Pinho. boa. Seu Manuel de Pinho. Otimista. Otimista. E a dona... Rosina. Mais conhecida como Tia Rosinha. Rosina. Mais conhecida como a Tia Rosinha. Isso. Uma mulher guerreira pra caramba, trabalhadora e com pouca cultura. Sim. Passadeira. Eu lembro dela passadeira. A mulher que ganhou ali sustento, ajudou muito no sustento da casa atrás do ferro de passar. Muito. E guia um menino pra educação. E diz pro meu filho, tem que estudar. O legado é esse. O legado é esse. Esse menino. Nós não tivemos, mas o que nós podemos oferecer para você é educação. É educação. É muito legal isso. Ah, sim. É nobre, né? É nobre, né? É a nobreza do espírito, que independe da condição social. Então, nobreza do espírito independe da condição social e cultural. Sim. Mas a nobreza do espírito te leva para um social digno e um investimento no educacional, no cultural, que vai te levar mais longe. Sim.
É a busca, né? É a busca. Eu costumo dizer que eu sou movido pelo desafio. Movido pelo desafio. Sempre fui movido pelo desafio. É muito legal porque eu acho que o grande legado que o podcast tem trazido nessa experiência, a gente está indo para a sexta semana agora, né? 06, sexta semana, é a gente fazer esse... As pessoas olham para alguém de sucesso e sucesso para mim não é igual prosperidade. É igual prosperidade. Sucesso para mim não é dinheiro. Sucesso é muito mais do que dinheiro. É chegar a algum lugar que você projetou, que você quis. E são pessoas que... As pessoas olham para alguém de sucesso, que chegou nesse lugar determinado por ele mesmo, que o sucesso é você que determina onde você quer chegar. E as pessoas, no podcast aqui, eu tenho visto que todo tem um preço. Tem um tijolo a ser construído. Esse castelo do sucesso tem um preço a ser pago por tijolo. E de acordo com a realidade que as pessoas enfrentam, e pessoas com menos cultura, ouvindo de realidades mais humildes, elas, às vezes, deixam de acreditar que podem. E pela atual conjuntura que hoje se encontram, ou com pouca educação, ou com pouca cultura, deixam de dizer assim, eu nunca vou chegar lá. E a gente tem trazido aqui histórias de muito sucesso, de pessoas que começaram com muito pouco, mas a educação transformou a vida da pessoa e levou a pessoa em lugares que talvez ela não imagine. Eu estava conversando aqui sobre viagem na Europa. Sim. Aí você imagina um menino favelado. Hoje em dia você vive na comunidade. Mas na minha época eu vivia na favela. Na favela. E você viajou à Europa, você, através da sua cultura, daquilo que você batalhou para ter. E tem batalha, né? A gente estava falando sobre uma galera muito imediatista hoje, né? Eu estava vendo Me atualiza aqui, Matheus, pra eu não falar besteira. Eu sou do tiozão do Facebook e do Instagram. O tiozão. Mas aquele cara que é um Reels, né? Que o cara, 1, 2, 3, aí tem uma casa em obra. 1, 2, estala o dedo, a casa tá pronta. A casa tá pronta. Mas não é assim. A internet, né? O processo tecnológico, ele é muito importante. Mas a condução de como você vê isso, como você processa isso, é muito perigoso. Porque as pessoas acham que é assim, né? É num estalar de dedo, e não é um estalar de dedo. Você tá hoje com quantos anos, Robson? 57. 57 anos. Quer dizer, tem toda uma carreira... Quase 58. Uma carreira construída em cima de... Que foi baseado... foi baseado nas escolhas, né? Nas escolhas. Que foram direcionadas através do quê? Do próprio processo educacional, do próprio processo de educar. Né? Eu experimentei uma vivência um tanto, digamos que pesada. Hoje em dia eu até entendo que seja assim. Na época eu não percebia isso porque eu era uma criança. Mas eu tive a oportunidade de viver dentro de um ambiente de comunidade, né, que na verdade era uma favela, onde alguns amigos meus se perderam. Dentro desse processo, né? Por falta de orientação, por falta de estímulo. Né? Então, assim, quando eu falo de gratidão à minha mãe, de gratidão ao meu pai, eu falo justamente disso, né? Do quanto eles foram especiais e tiveram a percepção de me afastar do perigo, entendeu? Através do processo de educação. Cara, isso é fantástico, cara. Foi literalmente é lindo, cara, porque a gente brinca com frase clichê, que a educação muda uma vida, a educação muda uma realidade, mas é a realidade, é a essência. Paulo Freire fala muito bem que a educação é transformadora, e ela é transformadora. Ela é transformadora. Transforma. Sim, você claro. Vê, porque fatalmente, por ter essa vivência na comunidade ou na favela, você deve ter perdido muito amigo, né? Muito amigo que não teve essa instrução de educação, de mudar a vida pela educação, acaba se perdendo pra droga, pro tráfico, pro crime, por qualquer coisa que seja, porque tem acesso a isso. A gente chegou a comentar.
Você quer um café, Rob? Se você quiser um café, eu passo pra você. Depois, agora não. Tá. Eu tô bebendo água ainda, depois eu bebo um café. Depois eu vou aceitar. Eu me lembro de uma família que foram 4 irmãos, né? 4 irmãos colegas com quem eu brincava, jogava bola de gude. Eles morreram porque um entrou pro movimento, né, de tráfico e aí foi assassinado. O outro entrou para vingar a morte do irmão e nessa brincadeira morreu foram também. 4. Aí foi. Foram Um 4 entra que entra para vingar o outro. 4 irmãos, né? E assim, como é que a minha mãe sabiamente, né, articulou me retirar daquilo ali. Ela me pegou pela mão e me levou ainda menor de idade para uma escola de dança. Isso é uma loucura. Eu quero falar... Nos anos 70. Nos anos 70. Não, eu vou falar disso porque isso é impressionante. E isso, pra mim, mostra uma mulher... Sábia. Sábia completamente à frente do tempo dela. Porque ela não se preocupou com barreira, com preconceito. Foi o que ela conseguiu te colocar numa posição para te tirar do meio, que podia te corromper e colocar num meio que podia fazer você crescer, que era um meio de... A gente vai falar de dança, a gente vai falar de organização, determinação, disciplina. A gente vai falar disso tudo que a gente estava conversando aqui no bastidor e é a base que te levou a ser um cara de estudo. Ela talvez não tivesse consciência de todo esse processo educacional que me foi ofertado pelo balé, que poderia ter sido ofertado pelo judô, que poderia ter sido ofertado pela natação, que poderia ter sido ofertado por uma escola de música, entendeu? Assim, a ideia, imagino eu, né? Cara, como é que uma mulher pouca... Como é que você sabe? Você chegou a ter esse papo com ela, tipo assim, da onde ela tirou a dança? Como é que foi isso? Porque... Me manter vivo. Foi manter vivo. Vivo. Ela viu uma oportunidade... É o amor de mãe. É o amor de mãe. É a preservação da cria. Cara, muito doido isso. É a preservação da cria. Porque assim, ela em momento algum... Eu às vezes fico emocionado quando eu falo da minha mãe. Porque, não, assim, mas, pô, cara... Eu tenho uma admiração... Assim, eu tenho uma admiração ímpar pela minha mãe. Ímpar. Né? Porque ela vem para o Rio de Janeiro com as irmãs, com a família. Ela é a mais velha, né? E eles são obrigados a viver num barraco de zinco na beira de uma linha de trem, onde o piso é o chão. Chão batido. Chão batido. É uma realidade, quer dizer, é uma realidade de extrema pobreza. Sim, de extrema pobreza, fato. Extrema pobreza. Né? E aí ela, por ser a irmã, não a mais velha, porque a mais velha, um pouco depois, teve a oportunidade de se casar e mudou e foi morar também numa comunidade, mas ela acabou sendo... Ela continuou, na verdade, o papel dela na roça, né, digamos assim. Ela continuou o papel de cuidadora das irmãs. Trabalhar para cuidar... Ela assumiu a responsabilidade. Da mãe. É. A maternidade dessas irmãs. A maternidade das irmãs, que ela acabou dividindo com a mãe dela. Muito legal. Né? Então, assim, dentre outras histórias, isso assim, nem foi contado por ela própria, mas foi contado pelas irmãs, de que às vezes ela abria mão de comer o sanduíche que era dado na fábrica, porque ela foi operária, né? Onde hoje em dia é o Shopping Nova América, era a fábrica Nova América de tecidos. Ah, sim. Então ela também foi operária da Nova América. Ela deixava de comer o sanduíche para que as irmãs soubessem o que era queijo e mortadela. Caraca. E as pessoas acham que é fácil, né, cara? Não é fácil. Tem que ter, assim, eu tava vendo um grande palestrante agora, do momento, e ele diz assim, cara, a vida por si só, ela é injusta. Sim. Você tem que aceitar essa realidade. Quando você aceita a realidade, e vai colidir com o que a gente estava falando também no background aqui, que é quando você aceita a realidade que a vida é injusta, você levanta a sua cabeça, para de se vitimizar e sai para produzir. E vai mudar. E vai mudar alguma coisa. Sim. Se vitimizar e se colocar num ambiente de... Aquilo que a gente estava falando. Culpa todo mundo. Sim. Culpa a sociedade. É mais culpa fácil. Aí você se coloca no papel de vítima, você é o coitadinho merecedor de ajuda e não toma uma atitude para se empoderar da tua realidade, falar, essa é a minha realidade. E a partir daqui eu vou fazer o quê? Vai ser diferente. O que eu vou fazer para mudar essa realidade? Aí você coloca o poder
que deveria estar nas tuas mãos de mudar a sua vida, na mão do outro. Sim. Só que o outro quer mudar a vida dele. Sim. Aí ele não pensa em mudar a sua. Aí você continua aqui como vítima de uma sociedade e não muda a sua realidade. E assim, de acordo com uma pessoa com pouca cultura, mas com muita dignidade... Ah, sim, sempre foi. Ela faz isso ajudando as irmãs, ela faz isso trabalhando, trazendo as experiências. E aí, você, fala uma coisa, você estudou escola pública? O tempo todo. Os meus pais não tinham condição, quer dizer, até porque o serviço público, né, de educação era diferenciado. Era bem diferenciado. Era diferenciado. Era bem diferenciado. Existiam literalmente regras, né? Então, assim, estudar em escola pública, disciplina. Estudar em escola pública, eu falo isso com orgulho, né? Não desmereço a escola pública hoje, não é questão de desmerecer. Mas a escola pública era diferente. Então, o ensino que era ofertado era diferente do que é ofertado hoje. E a gente também não está aqui para discutir qualidade de ensino, não é o caso. Tá narrando um fato histórico. E efetivamente, o que meus pais poderiam me dar. O que eles puderam me ofertar. E aí você fez um segundo grau regular? Fiz um segundo grau regular, porque... Como eu já tinha envolvido... Qual é o nome da escola que você estudou? Escola Estadual Marechal João Batista de Matos. Onde ficava? Fica em Honório Gurgel não. Eu morava comecei em Honório Gurgel, aí nós voltamos para Pilares a favor, por conta de uma prestação de favor de uma tia, né, que você conhece muito bem. E aí nós saímos da comunidade, nós deixamos a comunidade. Mas eu já estava matriculado em Coelho Neto. É um colégio que tem na Avenida Brasil. Palmas para a escola estadual, que formou muita gente. Palmas para o colégio para professores, né? Para todos os professores. Eu costumo dizer que um professor representa um professor dentro da sala de aula, ele representa uma galera que tem por trás. Tem direção, tem pedagógico, ele representa ali, ele é a cara de uma estrutura muito grande. Sim. Tem muito, palmas para uma escola pública. E eu vou te falar, eu conheço de perto, eu conheço muita diretora, tem muita diretora de escola pública que, diante de toda a dificuldade que a gente vive hoje, fazem trabalhos espetaculares, louváveis. Eu estava conversando esse final de semana com uma professora de escola pública e ela falando, cara, como que a minha diretora rala para ver se a gente consegue uma estrutura melhor. E é um trabalho louvável, é um trabalho apaixonante. Educação, árduo, apaixonante. Você faz a escola regular. Municipal, primeiro grau na época, depois partiu para o segundo grau. E nesse momento é que sua mãe, nessa filosofia de te tirar do meio e te dar um ocupar... na infância, né? Na infância. Foi com que idade? Foi na infância. Eu fui para a escola de dança com 10 anos. 10 anos? Já estava na escola de idade. Eu fui o primeiro aluno menor de idade na escola de dança. Qual a escola? Escola Estadual de Dança Maria Olineva. Maria Olineva. Oleneva. A escola, você estava falando aqui, essa escola é a que fazia preparação para o Teatro Municipal. Na verdade, assim, o Teatro Municipal, você tinha várias escolas de dança, né? Essas matriarcas do balé, que na grande maioria eram professoras, eram mulheres que vieram da Europa para cá, até se refugiando da guerra, né? Elas eram russas, eram polonesas. E a Oleneva era uma francesas. Delas. Maria Oleneva foi uma das primeiras bailarinas do Teatro Municipal que veio e foi homenageada com o nome da escola. Então, assim, Dona Islava Golenko, que era russa, Dona Tatiana Leskova, que está viva ainda. Robson, isso era uma escola de dança pública. É uma escola, ainda é, fica na Lapa. Cara, que legal. É uma escola pública de dança, para a formação de bailarinos. E você fazia isso quantas vezes por semana? As aulas eram todos os dias. Quer dizer, saía de Pilares, lá daquela região de Cavalcante? Não, de Honório Gurgel. Honório Gurgel, para ir para Lapa, para aquela região central? Minha mãe me levava. E aí, quer dizer, para quem está nos ouvindo, a gente está falando da década de 70. Sim. De 70... Quer dizer, um garoto de comunidade
fazendo escola de dança, balé clássico. Balé clássico, a formação é clássica. A formação é clássica. Isso. Você se formou em balé clássico? Não, aí, sim, eu sou bailarino clássico. Bailarino clássico. E aí eu terminei, quer dizer, aí me afastei durante um período, e depois, aí, com a experiência eu voltei, aí terminei o meu ensino de primeiro grau, que era até a 8ª série na época, fui fazer o segundo grau dentro da escola de segundo grau, que foi no Marechal João Matias de Matos. Eu voltei a ter contato com a dança e com balé moderno, porque tinha uma professora de educação física que era extremamente apaixonada pela dança. Apaixonada por dança, entendeu? E eu falei, bom, tá na hora. E aí eu volto para a escola de dança e termino. Cara, eu vou te falar que isso é muito doido, porque você pensa nos anos 70, né? Um garoto estudar balé clássico, irmão. Isso é completamente fora do tradicional, completamente fora da caixinha. Bullying não tinha nome, né? Bullying não tinha nome. Bullying não tinha nome. Mas sofreu Tinham várias coisas, vários apelidinhos, mas bullying não tinha nome. Porque é completamente fora da caixinha pra época. É completamente fora da caixinha. Não, eu vou dizer que você sabe quem sofria bullying? Eu vou dizer que é fora da caixinha hoje. A dona Rosina sofria bullying. A dona Rosina que sofria bullying? A dona Rosina que sofria bullying. A dona Rosina que sofria bullying. Porque ela deve ter pago um alto preço pra falar que você tá levando um menino pra escola de dança. Sim, mas ela quando partiu desse mundo, ela partiu orgulhosa, né? Demais. E o grande barato é esse, né? Porque ela alcançou aquele nível de sucesso que ela projetou. Ela projetou um filho que, cara, cheio de caráter, cheio de posição, que estudou, que venceu. Ela partiu com o dever cumprido dela. Isso é fenomenal. Tem muita gente que faz muito teoricamente, né, na sua concepção, faz muito mais coisa e parte insatisfeito. Quero acreditar que ela partiu com a certeza do dever cumprido. Quero acreditar nisso. Partiu, Robson. Sim, a gente quero acreditar que sim. Pode entender que se ela projetou isso e ela venceu, ela foi contra todas essas quebras de paradigma, essas quebras de preconceito. Isso não existia para ela. Não existia. Eu acho que essa realidade que você conta veio de uma história que ela nem podia se dar o luxo de ter isso, né? Ela queria batalhar e vencer por vencer. Não. Eu acho que, na verdade, assim, quando ela sempre... A minha mãe sempre teve muito voltada pro cuidado, né? Pro cuidar do outro. Então, isso aqui, assim, como é importante uma maternidade presente na vida educacional de um filho, né? Sempre. A mãe tem um poder de direcionar o filho, de brigar. Eu tava vendo outro dia também um podcast e a mulher, ela falou, cara, morei na rua, tem 5 filhos. E ela falou, cara, trabalho arduamente, não abro mão da educação dos meus filhos. Sim. E ela falou, eu moro em situação de vulnerabilidade, mas ela falando, ela tem 300 vezes mais autoridade do que eu para falar. Eu estou falando simplesmente, eu estou reproduzindo o que ela falou no podcast. E ela falava assim, eu vejo mulheres trocando os filhos por uma balada, os filhos por uma cerveja, e os filhos... Não, e ela falava com muita propriedade, falando, não que eu não tenho o direito de me divertir ou de fazer qualquer coisa, mas eu não abro mão da educação dos meus filhos. Cara, com certeza essa mulher está mudando a realidade das gerações dela através da educação. Fato. E com pouca cultura, mas com uma dignidade extrema, né? É o que eu entendo como desafios, assim. Ela, como as outras irmãs também, né? Cada uma com a sua limitação, todas elas implementaram estratégias, né, para que as crias fossem bem-sucedidas. Muito legal. Né? Isso é um legado. É um legado. Aí você se forma, a primeira graduação sua é educação física. Aí fiz o segundo grau, regular. E fazendo balé junto? Aí terminei a escola de dança, porque já estava mais adulto, estava com 15 anos, 14 para 15 anos. 14 para 15 anos. Um pouquinho mais independente, digamos assim. Já pegava ônibus sozinho. Então, eu tinha um envolvimento com a questão da história corporal, porque tinha feito também, praticado esporte. O balé, ou esse entendimento do balé que
Trouxe a disciplina, a dedicação, trouxe isso para sua vida como cultura base. Trouxe isso e trouxe, eu digo para você que trouxe a paixão pelo movimento. Ah, e aí daí que vem a educação física? E daí que vem a educação física, porque eu ainda sou um homem extremamente apaixonado pelas possibilidades de movimento. Né? Eu ficava encantado com que as ginastas, que na época, hoje em dia é ginástica artística, na minha época era GO, que era ginástica olímpica. Então eu ficava completamente apaixonado com as possibilidades corporais. Anatomia, como é que conseguem fazer isso. E aí a própria minha história do tem uns balé, movimentos que são completamente... Acho que eu vou estudar física por causa disso. São alguns movimentos que a física não explica. Eu vou tentar pensar agora, vou tentar repensar essa minha escolha pela física e talvez seja isso que você está falando. Porque, cara, tem uns movimentos que são muito doidos. Cara, você vê Jogos Olímpicos, vocês falam como é que... O humano é apaixonante, como é que esse cara né? como é que os caras têm um... fora da humanidade, né? O cara faz uns movimentos, faz uns caras... Um atleta de alto rendimento... Atleta de alto rendimento. Eu falo nisso, eu tô aqui pra fazer uma série. A gente tá pra fazer uma série, eu tô querendo fazer uma série disso, né? Educação com atleta. Porque o atleta é um cara que tem que se dedicar muitos anos também pra aquela especialização e não abandona o estudo. Vamos fazer uma série disso aí. Entrevistar atletas. Anota aí, Bia, pra gente fazer uma entrevista com atletas. É bem interessante. Porque o indivíduo... olha o quanto é diferente, o quanto é fantástica, o quanto são fantásticas as possibilidades que um corpo tem dentro do espaço. É uma máquina perfeita, né? Né? É assim, e isso sempre foi uma coisa que me apaixonou. Né? Eu ficava, às vezes, prestando atenção, porque eu ainda era bem pequeno, eu ficava prestando atenção nas aulas, né, da escola de dança. Eu falei, nossa, que limpeza de movimento, né? E isso vai trabalhando você. Aí você se apaixona pela educação física, curso educação física. Vou me dedicar à educação física, né? Fiz educação física, comecei a trabalhar, né? E começo a procurar dentro da educação física a questão educacional. Falei assim, eu posso transformar isso através do ensino do movimento. Ok. E aí dentro do curso de educação física, dentro da formação de educação física, eu descubro que existe a fisiologia, existe a biomecânica, né? Existem outras estruturas outras ciências que complementam todas aquelas possibilidades. Que os processos fisiológicos estão ali porque eles existem naturalmente. Então, isso é apaixonante. Para acrescentar para quem não está nos ouvindo, você estava com quantos anos fazendo Faculdade de educação física? Eu comecei a média, não tem precisão. Não, bom, posso te precisar. Eu fiz 21 anos eu comecei o curso de educação física. 21 anos começou o curso de educação física. Sim. Já estava rico? Não. Já tava tudo bem? Ou estava pegando ônibus, indo pro trabalho? Sempre pego ônibus até hoje. Nunca... Hoje em dia pego ônibus assim, porque não tenho a menor intenção de aprender a dirigir. E agora com o evento do Uber... O Matheus, ele é dos seus. Sem dirigir. Estudou 300 coisas, línguas... E com o evento do Uber... Chatão, não? Oi? Chatão dirigir, né? Não, o Uber tá aí, pô. Olha, eu dirigi durante um período que eu morei no interior. Assim, quer dizer, na verdade, assim, dirigi. Cheguei a sair com carro algumas vezes, mas assim... Um evento. Atropelar galinha é diferente de atropelar uma pessoa. Então, assim, bom, é menos complicado. E hoje, com o advento do Uber, é muito mais fácil. Mas por que eu tô te falando do ônibus? É porque, assim, eu quero incentivar as pessoas...
Eu quero contar essas histórias incentivando as pessoas que tem um preço, que saía para trabalhar, pegava o ônibus e troca de roupa e vai para a faculdade e sem comer às vezes. Eu trabalhava, eu estudava, eu pegava na faculdade, entrava, o horário de entrada era meio-dia, eu estudava até as 5h30 da tarde, isso em Realengo, morando em Pilares, aí eu já morava em Pilares. Eu ia para Realengo, saía de Realengo às 5h30 da tarde, porque eu precisava estar na Leopoldina às 7 da noite, porque eu trabalhava numa compensação de banco de 7 da noite a 1 da manhã. Aí saiu 1 da manhã, Aí eu saía da Leopoldina, pegava um ônibus que me deixava próximo à minha casa, na porta da minha casa praticamente, em Pilares, que você conhece. Quando eu não conseguia pegar o ônibus que passava naquele horário porque eu atrasava em algum momento, para não ficar esperando muito tempo, 1 hora, porque os ônibus durante a madrugada eles circulavam a cada 1 hora, eu pegava um outro ônibus, saltava no Largo de Pilares e descia toda João Ribeiro. Chegava em casa por volta de que horas? Chegava em casa com sorte por volta mais ou menos de 2 horas, normalmente isso, 2 horas. E aí eu ia tomar banho, comer alguma coisa para dormir, sendo que o setor que eu trabalhava no banco, eu era obrigado, nos 4, 5 primeiros dias úteis do mês, a dobrar o serviço. Então eu trabalhava de 7 da noite a 1 da manhã, batia cartão, começava de 1 da manhã até as 7 da manhã. Então, nesse período que era mensal... Os primeiros 4, 5 dias do mês virava noite. Virava noite. E aí eu chegava em casa por volta de 8, 8h10, precisava tomar banho, dar aquela cochilada, comia alguma coisa, cochilava faculdade. E ia para a faculdade. Então, assim, sem sacrifício, querido, sem entrega... Sem luta não há vitória. Não há milagre. Essa coisa, mas olha, a gente tem que acreditar numa força maior. Que ela te provém. Eu creio numa questão que diz assim, eu vou abençoar o suor do teu rosto. Óbvio, sim. Eu abençoo o suor do teu rosto. Isso eu também acredito. Agora, uma coisa que cai do céu, irmão, assim, do nada, sem preparação, sem um desafio, sem dedicação, sem uma construção... Acho mais complicado. Eu acho mais complicado, né? Eu acho bem complicado. Eu não estou dizendo que o Deus não possa fazer. Pode. Pode fazer o que ele quiser, mas eu acho que ele prefere ensinar, é pelo ensino. O ensino demanda dedicação. Demanda eu acho esforço. Que o valor é diferente. Você acaba valorizando mais. Valoriza mais. E aí fiz a faculdade de Educação Física nesse ritmo de trabalho, luta. de madrugada, noite e madrugada. O que porque você fez algumas formações, eu vou te fazer uma pergunta para cada uma delas. Sim. E o que você mais se apaixona na educação física? Dentro da educação física? Dentro da educação física. Porque eu tô entendendo, eu vou conduzir o papo, porque assim, pelo seu currículo, que você entra no balé, se apaixona pelo movimento, entra para educação física por causa do movimento, de estudar o corpo e tal. Pela possibilidade de educar através do movimento. Do movimento. Aí, você passa para enfermagem, faz outra graduação. Sim. Alguma coisa dentro da educação física te fez dizer assim, cara, eu quero dar o próximo passo. Sim, o cuidar. Porque eu escolho trabalhar com saúde. Perfeito. Enquanto eu estou atuando na educação física... E a gente está liberando o podcast aqui no mês da enfermagem, no mês da saúde, né? A gente vai... Dia 12 agora. A gente vai trabalhar agora esse mês aqui em comemoração a essa data, né? Esse feito. E aí você faz educação física, na educação física você vê movimento, você vê anatomia, você vê todas essas coisas que a gente falou, essas ciências todas. A gente entrevistou semana passada aqui a Luciana, não sei se Luciana, enfermeira. Enfermeira. Estomoterapeuta. Sim, que para mim era estômago.
Eu preciso falar estomoterapia e ligar que eu fiz um podcast para não falar besteira. Mas é o não ter a informação. E aí agora você já sabe agora o que eu é já sei. estomoterapia. Agora eu sou uma pessoa mais culta. Podcast, diretoria, cultura. Parabéns para você. E aí você sai desse negócio do amor ao movimento, estuda educação física, e o que te apaixona para você falar, é o cuidado. Mas qual foi assim a matéria que tu falou, cara, é o cuidado, ou a pessoa, o lidar, o humano, como é que foi? É humano, é a humanização. É a questão da humanização. E ela fala isso na semana passada, mas que a enfermagem veio do cuidar. Mas o enfermeiro, ele é o cuidado em si. Da medicina. É a profissão do cuidado. O enfermeiro põe a mão, né? O enfermeiro acessa, o enfermeiro conforta. O enfermeiro tem intimidade com o paciente. O enfermeiro ampara, né? E aí, quando eu saí da educação física, na verdade, eu queria mais conhecimento. Eu estava entediado, né? Posso até dizer que estava entediado. Eu falei, peraí, mas eu só estou fazendo isso, sabe? Eu vou fazer uma outra graduação. Deixa eu dar uma pausa aqui. Você começou com 21 anos, terminou com 26, 27, Não, 25? 24. Terminei educação física com 24. 24. 21, 22. Eu tenho 24 anos. 24 anos. Desculpa, é porque eu agora estou com 57 e as datas começam a falhar. Eu nunca fui muito bom com números, não. Não, mas é de humanos, eu sou de humanos. Fez a física pela persistência, mas... Vou te falar, não, mas assim, eu quero só dar uma pausa na sua história, porque você falou uma coisa agora que é louco. Um cara de 24 anos... fazendo educação física, eu estava entediado, vou estudar mais. Não, aí eu trabalhei durante um tempo... Na educação física? Trabalhei na educação física. Aí, não emendou uma na outra, não? Você saiu... Não, saí... Começou a trabalhar na educação física. Okay. Aí trabalhei com dança, fui dar aula, consegui durante um tempo dar aula de baby class. O que é baby class? Era dar aula para criança, para ensinar menininhas, criancinhas a dança, movimento. Usando o método do Royal Ballet e tal, mas eu prefiro pular essa história porque... Foi traumático. Foi. Agora eu já entendi. Foi por isso que eu fugi Eu já entendi para onde você passou para gerontologia. Falou, criança não vai ser. Não tenho facilidade, eu preciso assumir isso. Eu não tenho facilidade, nunca tive facilidade. Mas são os quereres, né? É lógico, não. E é o que dom para que é o dom. Que bom que eu percebi isso. Porque lógico. Para isso é que é a crítica, né? Se você percebe, você se dedica àquilo que você tem possibilidade, hiperfoco, e deixa a área para quem tem aquela habilidade... Quem tem habilidade explorar. Explorar, isso aí tá certíssimo. Aí fui eu. E aí eu tô entediado, eu quero estudar alguma coisa. Eu vou ser educador físico pro resto da minha vida? Educador físico eu vou porque eu tenho título, mas eu vou implementar educação física. É isso que eu quero? Não sei se é isso que eu quero. Se você me perguntar o que eu quero hoje, eu vou dizer para você profissionalmente, eu ainda não sei, eu sei o que eu quero mais. Isso é mas excelente. O que... Cara, isso é excelente porque quero... essa busca por querer mais leva a gente além, né, cara? E vou embora, e vou partir desse mundo querendo mais. Isso é uma... Eu falei assim, sou movido pelo desafio, entendeu? Robson, não é o desafio, é me desafiar. Eu tenho dito aqui, eu disse aqui, acho que foi no podcast do Marquinhos, que o conteúdo desses podcasts que nós estamos fazendo aqui, eles transcendem a educação. Assim, em que forma? Não na educação por educar, não a educação pelo livro somente, formal ou tradicional, ou trivial. Existe um conteúdo de histórias de vida que nós temos contado aqui, que se a pessoa, existem chaves, eu vou colocar como chaves, que se a pessoa pegar essas chaves e implementar na vida delas, elas podem ir muito mais rápido. Podem pegar a tua história, a história do Marcos, a história do Okinga, a história da Lu, entendeu? A história da Fernanda,
e falar, cara, eu vou por esse caminho aqui. Às vezes a gente perde muito tempo da nossa vida indeciso, com indecisão, não sabe para onde ir. Então esse conteúdo é muito legal, porque, cara, você tá com 57 anos, viveu uma história legal, de sucesso, e olha como é que é determinante as posições para você chegar. E essa frase que você deixou agora pra gente, que a Beatriz que não está nos ouvindo merece um corte. Já anotou. Já anotou? Merece um corte específico, que essa questão do eu vou... Não é um insatisfeito, não é um eterno insatisfeito, mas a minha busca vai ser constante por esse movimento contínuo. Isso, se o cara pega essa chave e entende essa chave, Robson, ele tem condição da próxima geração, que vai vir depois de você, vai vir depois de mim, ter mais sucesso do que a gente teve. Sim. E isso é excepcional. Isso me deixa feliz com esse trabalho do podcast. Eu preciso que essas pessoas estejam empenhadas, porque eu vou precisar de alguém que cuide de mim, né? Precisamos então, assim, nada em vão, pelo amor de Deus. Estou semeando. Inclusive o meu cuidado. Estou semeando. Inclusive o meu cuidado, porque eu vou ser um idoso que falo palavrão. Vou continuar falando palavrão. Então, assim... Mas o que acontece? E quando quando eu percebi, eu falei, eu preciso estudar alguma outra coisa. E aí eu pensei em fazer fisioterapia. Até porque tinham alguns colegas que tinham terminado... Foi a época do boom da fisioterapia? Foi o boom da fisioterapia. Quando eu agora da Copa, do não sei o que, acho que do Romário que teve. Um pouco antes. Um pouco antes, um pouquinho antes. Mas a fisioterapia tem uma época que teve boom, né? O negócio e na época, pode falar o nome de faculdade? Pode falar à vontade. Porque o que acontece? Ninguém me patrocina, ninguém me dá nada, mas eu sou livre. Eu falei que o único patrocinador sou eu tô pagando, então vamos falar à vontade, aqui é liberado. É bem isso. Então, o que acontece? Na época, havia uma faculdade particular, que era a Frais, né, que era, assim, uma referência dentro da área de fisioterapia, tinha a Swan também, que oferecia o curso. Eu, inclusive, tinha professores que davam aula para mim, que eram profissionais dessas universidades. Na época, eram faculdades ainda. A Swan ainda era faculdade também. Isso foi nos anos 80. E aí, vai fazer fisioterapia? Eu não, na época eu não quis. E aí, quando eu resolvo, faz fisioterapia. Eu falei, não. Sabe? O fisioterapeuta, o profissional fisioterapeuta, ele tem as atribuições dele, que são diferentes do profissional de educação física. São diferentes. Perfeito. Tá? E há de se respeitar. Quando eu olho, eu falei, peraí, se eu fizer enfermagem, eu vou estender a possibilidade de cuidado. Perfeito. Entendeu? Eu vou ampliar o meu conhecimento porque eu cuido do indivíduo com saúde. Eu trabalho qualidade de vida e saúde do indivíduo que já é sadio. É muito doido isso. Através do movimento. É muito doido isso porque... Quando a gente começou a implementar aqui o curso de enfermagem, curso de cuidador, entrar nessa área da saúde, Sim. Eu não sou da área da saúde, mas o que eu tenho percebido, e falei da Luciana semana passada, e estou vendo aqui contigo hoje, percepção, tá? Que é muito doido, porque assim, tá tudo muito baseado no cuidado, né? A realização de você falar, toda hora que você fala que eu vou estudar isso, eu vou fazer isso, é o estudado, a preocupação, e é uma característica desse profissional, e eu acho que tem que ser, o cara que escolhe saúde, o cara que escolhe essa área, o vontade de cuidar, o vontade do humano, o vontade de se doar para o outro. Eu citei o cara que cuidou de mim quando eu tive um acidente, o enfermeiro que cuidou de mim. E que você nem lembra o nome dele. Eu não lembro o nome dele, eu falei, não lembro o nome dele, agora eu vou ter que achar o nome desse indivíduo para citar o nome dele no podcast. Mas da próxima vez você invente um nome. Invente o nome do para depois. Entendi, essa é boa. Foi o João. Aí, se você descobrir que é Henrique... era o João Henrique. João Henrique, entendi. E eu fico assim, impactado com como que quem se dá para essa área tem essa necessidade, ou esse dom, esse talento de se dedicar ao outro.
ao cuidado. E todo mundo que fala, que eu converso nessa área, fala, não, porque eu vou cuidar, não, porque tenho cuidado. E o teu olho, aqui a gente conversando aqui no... Brilha, né? Brilha, né? Brilha, claro. Brilha porque fala do movimento. Mas eu sou apaixonado por isso, né? E aí você fala do cuidado do outro, o pegar, o levar a um lugar diferente, a um novo status, conduzir exatamente, a um status. E aí eu vou arriscar para levar, eu não sei nem quanto tempo a gente tem de podcast, mas eu vou arriscar já te conduzir esse cuidado da enfermagem, do que você falou, de pegar a pessoa, do movimento, de trazer a pessoa de um estágio sem movimento e levar a um movimento. Foi daí que vem o gerontólogo? A gerontologia, ela na verdade, ela surge a partir da minha experimentação com o idoso. Quando eu vou para a ACM trabalhar, e eu estive na ACM trabalhando durante 18 anos... ACM, para quem não faz... ACM é a Associação Cristã de Moços do Rio de Janeiro. Ok. Eu trabalhei na Unidade Centro durante 18 anos. E quando eu vou para a ACM para trabalhar como educador físico, eu me deparo com a possibilidade de experimentar, na grande maioria das aulas, os idosos. O convívio com o idoso. Com adulto e idoso, na verdade. Ok. Eu falei, bom, no final do primeiro mês eu falei, não, é isso que eu quero. E aí eu já sabia que era isso que eu queria. E eu acho que eu quero pro resto da minha vida. É cuidar do idoso. É possibilitar. Porque tem uma coisa, a gente até comentou isso agora há pouco. Tem uma coisa que é fato no processo de envelhecimento. A limitação. A limitação, ela pode levar um indivíduo a deixar de ser humano. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vou fazer uma observação, vou jogar a bola para você, levantar a bola para você cortar. A limitação, a pessoa quando vai chegando numa idade e... Processo de envelhecimento natural ou saudável, sim, ou cronologicamente, a pessoa, eu acho que muitas vezes ela vai parando. E eu acho que ela para primeiro aqui, na cabeça. E ela vai começando a se aceitar limitado. E aí vem de encontro ao que você está falando aqui desde o início. Aí ela para de movimentar. E quando ela para de movimentar, ela para de viver. Eu acho que o movimento é vida. Não, movimento é vida. Movimento é vida. Uma das características da morte é a inércia. Inércia. Então, uau, se há movimento, há vida. Se uma célula está viva, há movimento dentro dela. Ela paralisa porque morreu. Se parou, se há morte, melhor dizendo, parou. É muito... Cara, isso é filosófico. Isso é filosófico porque... Assim, e é uma verdade, é verdade absoluta. A verdade absoluta. Quando é que você diz que alguém está morto? Parou. Quando a frequência cardíaca é interrompida. Pronto. Morreu. O coração parou. O coração parou. O cérebro pode até deixar de atuar, né? As funções cerebrais, digamos assim. É verdade. Mas o coração continua batendo. Então você continua tendo aporte de oxigênio e de nutrientes para as células. Dá outro corte para mim, dá outro corte para mim. Porque é surreal, porque você está falando uma coisa que é básica. Básica, mas de uma profundidade tremenda. O cérebro pode até parar. O cérebro para. Mas não parou, não acabou a vida. Mas quando o coração para, acabou a vida. A morte, ela só acontece quando os nutrientes, quando o oxigênio, quando o aporte de vida não chega às células para manter essas células vivas. E aí paralisou. Isso é feito através do sangue. Como é que o sangue chega? Através da frequência cardíaca, do batimento cardíaco. Se o coração para, a vida cessa. A vida cessa. É muito legal. E essa paixão... É apaixonante. É apaixonante, é apaixonante. Eu não estou gostando muito dessa negócio de falar de saúde, não. Porque eu estou gostando demais de saúde pro meu gosto, do meu próprio gosto. Mas eu acho bom, porque aí a gente... por que é bom? Porque é apaixonante. Porque é apaixonante. Porque, olha só, se você começa a prestar um pouco mais de atenção nisso, você começa a dar mais valor
a sua qualidade de vida. A vida. Que é a minha proposta de trabalho atual. Eu continuo querendo educar, né? Não, eu continuo ainda mas nesse eu vou te falar, astral. Não, mas eu vou te falar. Educar, eu tenho mas que eu educar. vou te falar, Robson, olha só. Você pode até fazer. Olha que loucura. Você pode até fazer muito por muitos idosos. Sim. Mas por mais que você faça sozinho, por muito, um trabalho incessante até o fim da vida, você nunca vai conseguir fazer tanto quanto você vai fazer através de moldando vários alunos a ter a tua mentalidade de fazer. Então, o efeito multiplicador da educação é muito maior. Essa conscientização dessa filosofia de cuidado que você alcançou e que você se dedicou tempo a estudar e entender essa filosofia de dar movimento e não deixar... Você ensinar isso e passar isso é um feito muito maior multiplicador do que você botar todo o seu esforço em fazer. Nada daquilo que eu aprendi sozinho. Eu aprendi porque foi disponibilizado. Né? Mestres me disponibilizaram, livros foram escritos com informações. Você está me entendendo? Hoje em dia, a gente tem o advento da internet, que facilitou absurdamente. O acesso. Então, outras pessoas sempre estiveram presentes dentro do processo. Eu aprendo todo dia com os meus alunos. E isso é muito legal que você está falando, porque assim... E aí você forma um grupo, porque a ideia é essa, é formar um grupo de profissionais que tenham consciência do papel deles enquanto humanos. Entendeu? Aí quando eu digo humanos é a questão do abraçar, é do prestar atenção, que vai além da troca de fralda. Entender todo o processo. Mas essa questão tá muito viva no teu currículo, né, cara? Porque você faz 2 bacharelados e volta para fazer um técnico. Eu tava falando com a Lu semana passada e ela falou, eu fiz direto um bacharel e senti a necessidade de fazer um técnico para primeiro eu pegar o colocar o prático ali. Sim. Mais a vivência para depois fazer um bacharelado. Ela falou, eu não recrimino, essa é a minha história. Sim. Mas... talvez ela tivesse optado, com a maturidade, ela tivesse optado em fazer um técnico para depois um bacharelado. E é importante, eu valorizo o técnico. Eu não estou dizendo para você que eu não valorizo. Muito pelo contrário. Não, até claro que valoriza. Se eu não valorizasse, eu não teria feito. Né? E assim, por que é importante? E passar com louvor por essa experiência. Vai para o estágio, vai com uma postura bacana. Não vai com aquele negócio, eu já fui, ou já sei, isso aqui eu já sei. Não, ninguém sabe nada. Ninguém sabe nada. Você adquire conhecimento, bacana, eu estudo já há muitos anos. Será que eu lembro exatamente daquilo que eu estudei em 1986? Então, assim, isso é uma reprogramação, você vai trabalhando isso. Algumas coisas, elas acabam fazendo parte do DNA. Tá lá e pronto. Você não perde mais. Entendeu? Mas a gente precisa estar se desafiando o tempo todo. Se eu puder falar uma coisa, se eu puder deixar uma mensagem, digamos assim, para um profissional que está fazendo um curso técnico, aproveite a oportunidade. Vai para o estágio. Com vontade. Com vontade. Não é simplesmente... informação. Não é, o estágio não é simplesmente cumprir uma grade curricular. Não é, mas não é mesmo. É uma oportunidade de ver a prática. Aquele ato é o diferencial quando você cair no campo de trabalho. Quando você for para uma entrevista, quando você for lançado no campo de trabalho, quando você precisar atuar, você não vai poder errar, ou pelo menos não deve errar. A hora de aprender é ali. Ali você pode cometer falhas. Porque eu falo até para as pessoas, tem algumas profissões que são muito... um engenheiro errar num cálculo, um prédio veio abaixo, mata muita gente. As responsabilidades. Um enfermeiro errar, um médico errar, é muito... A linha é muito fininha, tênue ali entre... matar uma pessoa, ministrar... é muito tênue a vida e a morte. Eu fui fazer agora análise de uma grade curricular. E você me corrige se eu estiver errado, que eu não sou técnico, né? Mas eu não fiz análise, na verdade quem fez foi a nossa responsável técnica. Eu só fui olhar os documentos, porque eu estou me envolvendo mais com isso para poder aprender.
E eu vi uma grade de uma escola que não tinha farmacologia ou posologia, né? Que é a medida dos medicamentos e tal. Não trabalhava isso. Eu falei, cara, eu acho que assim, não estou criticando a grade de ninguém. Eu estou dizendo, cara, que é importante o cara um enfermeiro ir para não tem como ele ir sem saber. Não tem como, entender é fundamental. isso. Até porque a formação é uma formação... Ministra medicamento direto. Falei, como é que pode? Esse tipo de como coisa é que me você assusta. Não tem... Como é que você não vai ter propriedade sobre uma coisa que faz parte do seu dia a dia? Eu, por exemplo, eu tenho um curso montado de farmacologia para cuidadores. Aí você vai falar assim, nossa, mas que coisa maluca, mas o cuidador, ele não tem legalmente o direito de pulsionar, porque você não pode... Só se for enfermeiro, só se for o técnico. Só se for o técnico. Pô, mas ele não dá um comprimido para o indivíduo? Na verdade, não é só a medicação oral não é feita por ele, ele não pode... Quer dizer, na verdade, assim, tem a questão do supositório. O supositório é invasivo? É invasivo também. Mas o cuidador até pode fazê-lo. Ah, então eu vou fazer. Não, você tem que saber o que você está fazendo, porque o cuidador, a gente tem que entender isso. O cuidador, quando a gente fala do cuidado, a gente não fala do cuidado específico de dar um banho, de trocar uma fralda. A gente fala do cuidado geral, do holístico, do todo. Olhando o indivíduo todo, como um todo. Como todo. A gente estava falando, discutindo a grade aqui, a gente tem um curso de cuidador de idosos e, fala de... sexo da pessoa é uma realidade e você tem que cuidar de todas as áreas. Mas você cuida você olha, eu falo isso muito voltado para a educação, que a gente tem aqui um sistema de tutoria para o ensino regular. Sim. A tutoria, o cara que se presta a ser tutor, ele é um professor ao quadrado. Sim. Porque ele não está se preocupando só com aquela matéria que vai ser dada pelo professor. Ele é um tutor. O peso da palavra tutor, para mim, é muito... As pessoas queriam contratar tutor porque tutor não estava regulamentado como professor e é mais barato. Sim, sim. Eu nunca fiz parte dessa... É complicado. Dessa forma de ver o profissional. Eu sempre paguei ao tutor igual o professor e se eu conseguisse estipular uma política de bônus, sim, eu não consegui, mas estudando alguns momentos, às vezes a vida da gente tira até a gente de alguns focos que são importantes. Mas o tutor, para mim, é mais que um professor. O tutor é que ele está preocupado se o cara está indo, se o cara não está indo, se ele está conseguindo, quais são as dificuldades que ele tem. É uma responsabilidade diferenciada. Diferenciada é igual o cuidador. Eu acho que o cuidador é muito mais, assim. O cuidador ele pode não ser o técnico de enfermagem com toda a especialização, mas o cuidador... E a gente estava falando do cuidador, que é o cuidador da criança, o cuidador do jovem. Do jovem, do adulto e do idoso. E hoje o que está em voga, o que está em... porque a população está envelhecendo, então, assim, requer uma atenção diferenciada. E qual é a grande... Eu quero que você explique, porque você já me falou no bastidor, mas qual é a diferença do gerontólogo para o geriatra? A geriatria é uma especialidade médica. Ok. Então, o profissional médico, ele se especializa em gerontologia. Tá. Quando a gente fala de gerontologia, não, em geriatria, perdão, em geriatria. Então, o médico, ele é geriatra. Okay. O gerontólogo, a formação em gerontologia, ela é multidisciplinar. Então, eu tenho vários profissionais diferenciados que voltam os seus conhecimentos para atender a saúde do idoso. Então, eu tenho um psicólogo que pode ser gerontólogo e aí ele vai atender dentro do processo da formação da psicologia voltado para o idoso, o enfermeiro, gerontólogo, que é o meu caso. Eu também sou educador físico, e aí assim, o educador físico e gerontólogo. Não, eu sou gerontólogo, mas eu poderia... Você usa as habilidades da educação física e da enfermagem para a gerontologia. Para a gerontologia, como existe também o profissional que é assistente social, e aí ele volta a atenção dele para o público idoso. O fisioterapeuta também, gerontólogo. Gerontólogo, ele é especializado naquele grupo, naquele nicho de trabalho. E aí você se apaixona por essa área do cuidado da enfermagem. Experimento o trabalho com idoso, com a educação física ainda na ACM, e aí eu falei, bom, eu vou...
tem a questão do cuidado, e aí comecei porque dentro da enfermagem, você estuda os processos de adoecimento. Uhum. Mas eu continuo com aquela minha pegada da saúde, porque eu acredito na saúde. Cara, são coisas tão doidas, assim, as áreas e as profissões são tão maneiras que a Lu estava falando semana passada sobre um planejamento de morte, né? A gente nunca pensa nisso, Eu sou enfermeiro especializado nessa... em cuidados paliativos, Cuida- que é quando o indivíduo não tem mais, tecnicamente ele não tem mais possibilidade de cuidado. Então você só zela por ele e oferece para ele, oferta para ele maiores possibilidades e qualidade de vida. de fim de vida. Eu sou enfermeiro especializado em cuidados paliativos também. Cara, muito doido isso, porque é um mundo que se abre, né? Eu tô... Quando o paciente está fora de possibilidade terapêutica, ele não tem mais possibilidade terapêutica. Então, assim, ele não tem mais... ele está numa condição terminal. Olha, a medicação, a medicina agora, né? Tipo assim, ela está jogando pano, ela está encerrando o papel dela. Então, assim, vamos tentar manter ele dignamente, numa condição A Luciana digna estava falando para assim, ir até embora, ele, para partir. família, fica no hospital ou vai para isso casa mesmo, para poder mudar o ambiente. Hoje em dia, normalmente, faz parte da terapêutica você tirar o paciente Do ambiente hospitalar? do ambiente hospitalar e levar. Quando há condição para isso, sim. Entendi. Né? Essa ideia de hospitalização, isso caiu. Até porque, assim, às vezes a condição... Bom, vamos entender que quando um leito está ocupado por uma pessoa que não tem mais possibilidade terapêutica, você está impedindo uma pessoa que tem possibilidade terapêutica de estar recebendo cuidado. Uhum. Então, assim, você está ocupando o espaço de uma pessoa que poderia ter chances de vida e que não está tendo. A gente tem um... É a política, né? Não é política, não. O mundo vitimizado hoje, ele impede de ver algumas coisas claramente como elas são. Isso é claro. Você não está sendo mal com aquela pessoa que não tem mais chance. Não. Mas se abre uma oportunidade para quem ainda pode ser curado e trabalha a melhor forma. Sim, você não abandona. Não abandona. Você não abandonou Aí, ele. parece que você está abandonando, né? Quando tem uma visão Mas vitimista. isso é cultural, né? É cultural vitimista. É cultural. E a gente tem que respeitar essa coisa do sentimento, né? Mas tá fazendo isso com a minha mãe. Tá fazendo isso com meu pai. Não. Eu não deixei de ofertar a ele o cuidado. Eu não deixei de ofertar a ele a possibilidade de uma morte digna. Né? Eu só estou não deixando de atender uma outra pessoa que tem tantos direitos quanto o seu familiar. É isso. Essas questões assim, são super polêmicas, mas são super reflexivas, né? Porque esse vitimismo das pessoas tiram a gente e colocam a gente num lugar que a gente não tem poder de ação. Sim, te colocam numa situação de desconforto e que isso às vezes é até programado, porque para eu estar na minha zona de conforto, você que absorva o meu problema. A gente estava falando disso aqui, né? Da responsabilidade antes aqui da transferência de responsabilidade. Da transferência. Porque dessa história toda que você contou pra gente, facilidade nesse processo seria você estar hoje sem a possibilidade de estar aqui, falando dessa história de vitória para muitos, e com uma xicrinha na mão falando: minha mãe era passadeira, meu pai era trocador de ônibus, eu não tive oportunidade. Olha, eu sou hoje um coitadinho da sociedade porque olha a minha situação, olha de onde eu vim. O mundo não teve pena de mim. Não teve. E o mundo é cruel. Sim. O mundo, essa crueldade... São as escolhas. São as escolhas. Mas vai além da escolha? Não digo que não vai além da escolha. Porque, assim, as oportunidades deveriam ser iguais para todo mundo. Não são. Não são. Mas a gente procura dar essa... Mas, assim, eu vou te falar. Tem muita gente que tem oportunidade e não sabe aproveitar. Sim. Eu vou dizer, o host que vos fala. Eu não passo fome,
com o meu inglês. Mas eu tive a possibilidade de ser fluente em inglês. Sim. Mas eu não aproveitei a oportunidade que foi me dada pelo meu pai. Eu não aproveitei a oportunidade que me foi dada pela minha mãe enquanto era passadeira. Porque ela queria pagar cursos de inglês para mim. E não deu. E não fiz. Então, assim, a oportunidade, às vezes, não é tudo. O querer da pessoa é muito mais. Muito mais, Quer dizer, com certeza. o querer sempre vai ser mais. Sempre vai ser mais. Sempre vai ser mais. Porque se eu quisesse, eu tinha aproveitado e hoje eu era fluente. Sim. Né? Meu filho é fluente em inglês. Eu dei a oportunidade e ele aceitou. Sim. Ele aceitou. Ele aceitou. Tem A muita gente que diferença é essa. não aceita a oportunidade, por mais que ela seja disponibilizada, e prefere o vitimismo. Sim. Isso é terrível. Isso é uma questão de educação, né? Isso é uma questão cultural. Mas, assim... Mas faz parte do processo. A gente está no que a gente processo. está aqui para mudar. A gente está aqui para mudar. É exatamente como isso. podcast, como escola, como você, escola, profissional de educação. como informantes. A gente está aqui, Eu assim, lance- para é por isso- não aceitar. Eu digo para tem algumas pessoas que trabalham comigo. A minha indignação pelo status quo do outro, para ser educador, a minha indignação tem que ser maior que a dele mesma. Para minha indignação afetar ele para que ele faça alguma coisa. Sim. E eu trabalho uma indignação para ele, falo, cara, você não pode aceitar isso que está acontecendo contigo. Muitas vezes a gente quer mais do que o outro mesmo quer para ele. Mas a função filosófica aqui do educador é instigar. Porque quando a gente começa um processo desse, de podcast, de gravar, eu digo assim, cara, eu quero fazer alguma coisa diferente. Aí você olha pro mercado. Aí tem várias pessoas fazendo podcasts. Né? Muitas coisas. Aí, uma grande maioria diz pra você assim, bobeira fazer isso. É fácil. Não, é até bobeira. Pra que você vai se meter com isso? Pra que você vai... Pô, é mais uma coisa pra você fazer, mais um compromisso que você vai ter na semana de gravar, de preparar, estúdio e tal. Eu digo assim, cara, mas esse acho que é o que eu posso fazer. É mais alguma coisa que eu posso fazer, é mais um legado que a gente pode deixar quanto instituição, como indivíduo, como os nossos convidados que vêm aqui, tem, dado aí um teor cultural, na minha visão, maravilhoso, excepcional para quem se predispõe a assistir aí 1 hora e meia de um podcast. Então, assim, essa é a minha parte. Sim, é o seu papel. E eu não vou paralisar. Para que isso? Eu não vou me paralisar, eu não vou ficar... Você não está fazendo nada de errado. Eu tenho que... Essa minha indignação, eu quero que ela seja motor para outras pessoas. De não aceitar a condição que está, não se vitimizar e se transformar. Através de quê? Da educação. Que volta a repetir, Paulo Freire. Que é o que Paulo Freire prega, né? Que a transformação, ela vem através do processo de educação, né? Eu percebo... Tá na hora, Matheus? Não, a gente não tá. certinho. Não. E aí, o que acontece? Por exemplo, a gente falou da questão da saúde, a gente fala da questão da doença. Dentro desse processo, todo este processo, inclusive o processo de saúde, é um processo de aprendizagem. E eu vou te falar assim... Ter saúde é se educar. Educar. Eu fiz um plano de saúde há um tempo atrás, que olha que loucura. Uma vez por mês, eu recebi uma ligação da operadora do plano de saúde para saber como eu estava me alimentando, se eu estava me exercitando. E aí, com a vida corrida, teve um dia que eu me irritei com aquela ligação. Aí, que saco! Enchendo no meu saco. Acho que eu paguei o plano de saúde para ficar sendo perturbado, não. Porque olha a cabeça ridícula que a gente tem. Mas talvez seja o desconhecimento. Aí eu falei, que saco essa pessoa me ligando para saber se eu tô em dia com as minhas atividades, se eu tô me alimentando bem, se eu tô parando para ter horas de sono. Mas foi tão instantâneo que ao mesmo tempo que veio aquela indignação, que eu falei, eu vou falar para não me ligar mais, deu um estalo na minha cabeça e eu disse assim, cara, eu tenho alguém se preocupando com isso e eu estou reclamando que tem alguém se preocupando com isso. Eu não paro para fazer essa autoanálise, eu não paro para fazer. Alguém parou, aí naquela mesma hora eu desliguei a minha velocidade, o meu nível de velocidade. Parei e falei, cara, eu vou dar atenção para isso. Sim.
Eu falei, filha, faz as perguntas direito aí que eu quero responder. Aí eu falei, Respeito não tô, o trabalho dela não também, tô, né? Porque isso também tem um respeito. Mas assim, a gente não tem noção da profundidade que é isso. Olha, você não tem ideia dos milhares de desaforos que eu recebi enquanto enfermeiro. Eu sou enfermeiro de família. Uhum. Uma das minhas especializações foi enfermeiro de família. Então, eu atuei durante 6 anos numa empresa e fazia parte do meu trabalho enquanto enfermeiro de família, porque o enfermeiro de família trabalha na atenção primária. Né? Faz parte do processo, né, da atenção primária você buscar informações de base para poder manter... Planejar, fazer um planejamento e tal. Organizar e saber da condição básica de vida dessa pessoa. E o que é essa condição básica? Você está se alimentando direito? Quantas vezes você vai ao banheiro durante a semana? Você vai uma vez só? Porque isso são pontos que norteiam a possibilidade E dão de indícios. diagnóstico. E dão indícios. Sim, para a gente tentar descobrir, efetivamente, de onde podem estar surgindo alguns Os problemas. males e tal. Nossa, eu escutei. Vai pra cá, vai pra lá. É. Se eu fosse para todos os lugares que eles me mandaram, eu teria conhecido o mundo. Meu passaporte já tá cheio de carimbo. Entendeu? De carimbos, vários carimbos. É muita loucura, né? Que a vida, Assim, a vida desestabiliza. Eu tô para você para saber como é que você tá. Eu estou te dando atenção. A vida é Entendeu? muito doida. Eu Não, estou porque dando atenção eu me pra peguei, você. Robson, eu me peguei nesse Pra momento. você eu sei que eu não liguei. Mas eu sei que eu não liguei, porque eu teria te xingado. Eu não cheguei a falar, a desmerecer, não. Não, eu tô falando que a minha chave virou tão rápido que eu falei assim, eu fazendo alguma coisa, me deu aquela indignação, e ao ponto que eu falei, agora, aqueles 30 segundos, 30 milésimos de segundo, que você para assim, cara, ela tá me ligando pra saber se eu me alimentei, se eu fiz, eu vou fazer uma reflexão. Não, eu não fiz exercício, eu me alimentei mal pra caramba com a minha vida corrida, e falei isso tudo pra ela, e ela falou, seu Kleber, presta atenção nisso, horas de sono são importantes, e deu aquela sabatina, que muitos conhecem, outros não conhecem, eu era conhecedor, mas você não toma tino daquilo que tem que ser feito, falei, eu vou fazer isso, e não posso dizer que foi por influência única, exclusiva daquela ligação, mas você começa a refletir sobre coisas que vão te proporcionar um envelhecimento melhor. Sim, uma tomada de consciência. Uma tomada de consciência. Sim. Tem um amigo meu que fala assim, quem não cuida não merece ter. Sim. Então, faz sentido. Se você não cuida, você não merece ter. Você não cuida do seu carro, vira aquela lata velha, desvaloriza. Exatamente. E tal. Mas você não cuida do seu corpo. Você não cuida do que você é. Sim. Porque você é isso aqui. Sim, exatamente. Se a gente for filosofar corpo, alma e espírito... Na verdade é um conjunto. Materialmente eu sou isso aqui que sou. É o que é visualizado. É o que é visualizado. Se eu sou isso e eu não cuido disso, que responsabilidade? Eu tenho responsabilidade nem comigo. Não tem. Quer dizer, o que a Organização Mundial da Saúde prega como saúde? Ela diz que saúde é você estar em equilíbrio, estar em equilíbrio fisiologicamente, mentalmente, socialmente. Então, você tem que cumprir esses padrões, né? Para ser considerado uma pessoa saudável e que a Você quer café? Agora eu quero. E que é um dever do Estado zelar por isso. Ok. Né? Quem tem que prover você, né, da saúde é o Estado. Quando a gente limpa a máquina de café ao vivo, é porque é ao vivo mesmo. É assim, correr. Você vai limpar? Não, vou limpar não, porque eu acho que ela tá cheia de cápsulas aqui e aí ela não tá aceitando mais cápsulas. Entendi. Beatriz, pode continuar sua explanação enquanto eu vou fazendo esse... Isso aí tem a ver com a questão, por exemplo, do que você acabou de relatar do carro. Se você não cuida, estraga. Estraga. Eu tô tomando café aqui, não limpo a própria... Não tiro as cápsulas da máquina. Parte. Tá vendo? Como é que a gente falando de cuidado você lembrou? Aliás, você só lembrou porque não podia conseguir. Não entrou o café. Eu queria passar um café e agora caiu o café. Agora foi. E aí o que acontece? Então, a Organização Mundial de Saúde, ela prega isso. Que você tem que estar em equilíbrio físico, mental e social. E que o Estado é responsável por prover
um indivíduo dessas possibilidades. Ok, maravilha. Esse papelzinho pra E gente. aí vamos pensar numa segunda coisa. O indivíduo, muitas vezes, ele não está saudável, não é porque ele não pode, Ok. tá? É porque ele não quer. Pois ele não é, valoriza. olha só, Gente, eu tô fazendo movimentos que são a dança, tô me lembrando quando você falou da dança. Que Solicita. O corpo faz movimentos que... Solicite. física. Podem ter pessoas mais velhas, mas mais flexíveis que você, que Isso é o caso aqui. E que é o caso aqui, eu garanto. Porque no quesito flexibilidade eu sou caótico. Não, eu tô bom ainda. Pra minha idade eu tô muito bem. E aí o que acontece? Vamos pensar aqui. O que é ser saudável? O que é estar saudável? Né? Eu vou perguntar pra você assim. Você se acha saudável? Você se percebe saudável? Você se percebe saudável? Me percebo saudável. Tá ok, tá. Isso aqui é um bate-papo. Beatriz se percebe saudável? Você acha que você é saudável, Bia? Nesse momento, acho que não. Tá. E aí, assim, você deve ter as suas convicções. Então, vamos lá. Aí, você pegou, fez um laboratorial, abriu o laboratorial. Todas as taxas estão adequadas. Glicemia, sódio, cálcio, potássio, ureia. Tudo normal. Tudo normal. Aí você fala, estou Então, saudável. isso é um indicador de que você está saudável. Ok. Você tem sentido dores pelo corpo? Não, não tenho sentido dores pelo corpo. Isso é um indicador de que você está saudável? É um indicador. Indicador. Então, Você concorda comigo? Estamos somando. Exatamente. O teu índice de massa corporal, ele está... Destruído nesse momento. Mas vamos dizer que ele esteja lá entre 18,5 e 24,5, que é considerado normal. Abaixo de 17 é uma magreza extrema, Pode dar o seu que aí você pode ter vários problemas, né? Tem um marcador, né, que fala sobre a magreza, tem o peso ideal, que é entre 18,5 e 24,5. De 25 a 30, você está em sobrepeso. De 30 a 35, você está em obesidade de grau 1. Depois você vai para uma obesidade um pouco mais complexa, que seria grau 2. E depois, acima de 40, um indicador de obesidade mórbida. Ok. Não, então, e você tem problemas que são advindos dessas classificações, né? Então, se eu me considero bem, eu não tenho dor, tô com as minhas taxas ok e tô num índice legal então, você tá isso, dentre outros indicadores, Ok. tá? Não são só esses indicadores que são levados em conta. Então, você se entende, você se percebe um indivíduo saudável. Pô, ótimo, então tá bom. E aí eu pergunto pra você assim, o que você come? Aí você fala pra mim assim, você come, e eu vou perguntar pra você, uma pergunta mesmo. Você presta atenção no que você come? Você come alimentos transgênicos? Com certeza como. E nem percebo. Ok. Você come embutidos? Provavelmente sim. Provavelmente sim. Linguiça, salsicha, hot dog. Vou sair do podcast down já. Já tô sentindo que a conclusão é que eu vou... Nada que uma medicaçãozinha antidepressiva Antidepressivo não resolve. Nada que o antidepressivo não resolve. Tá bom, como? Mas vamos fazer a atividade. Eu como. Assume que dói menos, Dói menos, incomoda menos. E aí toma vergonha e vai mudar. Mas assim, isso é um questionamento mesmo, para que as pessoas reflitam. Não é? E aí você come embutidos. Maravilha. Esses embutidos têm um prazo de validade X que demarca a possibilidade ou não deles ainda estarem em condições de uso. Okay. Quando você faz o laboratorial, você fez o seu laboratorial, apareceu no seu exame os indicadores de que você está sendo intoxicado? Você está comendo tudo isso, mas deu tudo normal, não é isso? Então como é que você diz para mim que você está saudável?
Como é que você diz para mim que eu estou saudável, né? Se o que você Se se o que alimenta... Se você, o que está te alimentando, está te intoxicando aos poucos. Aí você fala assim, mas... Existe o exame dessa intoxicação? Sim, existem marcadores. Marcadores. Marcadores laboratoriais que podem apontar para o nível de infecção. Por exemplo, existem marcadores que mostram o grau de comprometimento, o processo inflamatório que você tem instalado no corpo. E aí você consegue perceber. E aí é de uma maneira geral. Então você sabe que o seu corpo está inflamado. Então eu posso existem processos eu posso inflamatórios. estar um indicador laboratorial até bom, posso estar me sentindo bem, mas posso estar gerando um processo inflamatório pela má alimentação. Patologias crônicas. Que você nem está percebendo. Exatamente. E aí você dizer que eu estou saudável. Isso. Entendeu? Você está pagando de saudável. Eu já vi pessoas que a gente não... Isso que você está falando vem bem de encontro, né? Por causa da nossa ignorância, de falta de conhecimento mesmo. Sim, não é ignorância no sentido pejorativo. Não é ignorância no sentido pejorativo, é no ipsilite da palavra. Falta de conhecimento. Sim. Que a pessoa, às vezes, cara, você olha para a pessoa e fala, com certeza está com obesidade mórbida, a pessoa já tem dificuldade de movimentação, não consegue amarrar um sapato. Espinéia. Tá. Não, a Fernanda, a gente falou sobre obesidade no podcast da Fernanda, e ela falou, já não contava conseguindo amarrar meu sapato, para ela fazer a bariátrica. E a pessoa olha e fala assim, não, mas eu estou super bem. Sim. Os meus índices laboratoriais estão normais. Estão todos normais. Mas você olha para ela e entendendo agora essa visão desse índice, né, desses... Sim. Você fala, cara, você pode até estar com um índice bom, mas não pode ser todos bem. Porque até a falta de locomoção, a falta de habilidade, é um indício claro que você não está bem. Olha só, você quer ver uma coisa? Eu sou uma pessoa que eu tenho uma predisponibilidade genética para desenvolver o diabetes. Eu sou muito esperto. Eu não vou tomar refrigerante normal. Eu vou tomar o refrigerante Diet. Ou zero. Ou zero. Eu estou consumindo aspartame. Aspartame é extremamente tóxico para o meu organismo. O aspartame é tóxico por causa da predisposição? Não. Ou porque você tem uma... é tóxico mesmo. É tóxico por qualquer um? Ele é tóxico, ele vai intoxicar teu corpo. Okay. Como outros adoçantes. O menos tóxico é a estévia, que é natural, né? E aí você entenda o seguinte, você tem esse processo. Isso, o que você está consumindo, está adoecendo o seu corpo. Mas olha só, eu tô ótimo, você sabe por quê? Não tem problema nenhum eu tomar o refrigerante diet. Sabe por quê? Porque o refrigerante diet não vai apontar o aumento da glicose no seu sangue, mas ele vai estar te intoxicando com aspartame. Então, assim, só para a gente entender, né? Só para nós entendermos de uma maneira geral. Aquilo que não aparece, eu não dou confiança. Aquilo que eu não visualizo, eu normalmente ignoro. Até porque, assim, me dá prazer. Se eu tô falando, eu, Robson, se o mar fosse feito de Coca-Cola, eu mergulharia de boca aberta. Amo Coca-Cola. E Coca-Cola normal. Né? Porque é mais gostosa e porque eu sou uma pessoa um pouquinho mais educada e eu não vou consumir aspartame. Mas assim, vamos lá, porque o assunto é sério, é pra gente refletir Não, mesmo. a gente tá levando com bom humor um assunto sério. Mas isso é sério mesmo. Então, veja bem, você é meu profissional médico que me atende, olha, Robson, vamos fazer uma avaliação da sua glicose, ver como é que está a sua glicose, os marcadores e tal. Ok, maravilha. Então, vamos lá. A gente sabe que existe dentro de um protocolo, você tem que ter de 90, pelo menos 100, 99, seria até menos um pouco, 80, né? Seria considerado um nível normal de glicose circulante na corrente sanguínea. Se você tem 101, 102... Isso pode apontar pequenas variações, isso não alteraria tão bruscamente, não comporia um diagnóstico para diabetes. Para o diabetes. Então tá, maravilha.
Aí o médico me pede, pô, eu vou fazer exame, hoje é segunda. Eu vou fazer exame quarta, hoje eu já vou diminuir carboidrato, porque eu sou muito esperto. Sou malandrão! Eu sei que o carboidrato, principalmente o de baixa qualidade, né? Vai aumentar minha glicose, então eu corto carboidrato, eu corto doce. Pro médico ficar tranquilão, ele não me dá bronca. Pra eu me enganar, né? Porque o médico não tá nem aí, ele vai olhar, pô, que ótimo, entendeu? Então continue com a sua dieta, tá ótima. Eu vou continuar comendo o que eu preciso. Continua se intoxicando. Continuar me intoxicando. E aí tal. Se o médico pedir a sua hemoglobina glicada, a possibilidade dele saber realmente quem você é vai ser maior. Entendi. Porque você vai se enganar... Mentiroso glutão. Exatamente. O rei da gula. Rei da gula. O rei da gula. Porque o que acontece com a hemoglobina glicada? Você tem ideia disso? Não. Traduz. Quando você pede um laboratorial que solicita hemoglobina glicada, você tem um apanhado dos últimos 3 meses de vida da glicose, do percentual de glicose desse indivíduo na corrente sanguínea. Porque a hemoglobina é um componente sólido do sangue. Ela tem uma função específica, que uma das funções específicas é a questão de transportar oxigênio. Só que ela guarda esse histórico. A glicose tem tropismo, ela tem uma atração assim, absurda pela hemoglobina. Então, ela se acopla à hemoglobina. E ali ela vai ficar grudada na hemoglobina até a hemoglobina deixar de existir, que normalmente em torno de 3, 2 meses e meio, 3 meses. Que dura o período de vida dela. Quando a hemoglobina se desfaz, a glicose se desprende. Quando você tem esse processo, quando você tem um percentual de hemoglobina glicada no exame de sangue, eu sei o quanto você fez de bagunça nos últimos 3 meses. Quer dizer, você que está nos ouvindo, se o seu médico pedir hemoglobina glicada, só depois de 3 meses. Se tu quiser enganar alguém, engane só 3 meses depois. Exatamente. Ou então tu chega lá e fala, sou glutão mesmo, assumo, Coca-Cola e pão é o meu carboidrato. Carboidrato é a minha parada mesmo. Eu sou culpado, doutor. Eu preciso restabelecer. Porque a gente é o que a gente come. Isso é muito legal. Isso foi dito por Hipócrates em 2.400 anos atrás, né? Que o seu, não sei exatamente a frase, não me recordo agora, mas que o seu alimento seja seu remédio, que seu remédio seja o seu alimento e que seu alimento seja o seu remédio. Essa eu nunca tinha escutado. E a gente pode escolher... eu nunca tinha escutado, sabia? Sim, você pode escolher o que você come. Você pode escolher o que você come. Essa área de cuidador... Olha, eu não sou nutricionista, tá? Pelo amor de Deus, é que me entendam todos os nutricionistas, eu não estou aqui para pagar de nutricionista, não. Eu sou um profissional de saúde que tem interesse você acaba... em entender os processos para melhorar a qualidade de vida de quem eu cuido. É óbvio que você não está receitando aqui... Não, de maneira alguma. Alimentação para ninguém, não faz parte da tua... Não é, Agora, não é você tá apontando para um contexto geral do cuidador. Você está dizendo para mim que a gente começou esse papo dizendo assim... É muito mais do que o básico, tem que ter uma visão muito mais ampla. Eu estou dizendo... Na hora que você cuidou, que você foi enfermeiro de família, você estava se preocupando. Você falou de quantas vezes a pessoa vai ao banheiro por semana, então você estava preocupado desde o que ele estava ingerindo até o que ele estava excretando, para você fazer uma análise geral de um cuidado global. É óbvio que você está dizendo para mim que se você identifica marcadores, eu marcador. Situações. E aí você vai dizer, cara, você está mal alimentado, você tem toda essa história, você precisa procurar um profissional. Você não está desfazendo de profissão nenhuma. Você está apenas na sua função de gerontólogo ou de o cara que enfermeiro, de cuidador, de cuidador, digamos assim, de cuidador. Que você está dizendo que você pode um observador dessa prática saudável, de saúde, de melhor qualidade de vida, indicar um profissional certo. Falar, cara, fatalmente você tem alguma disfunção nessa área alimentar. Você precisa procurar alguém para se corrigir. Que pode estar gerando isso. Então, assim, e isso é muito legal porque é muito mais profundo do que imaginamos, né? Não é só o fato de um banho no leito,
Não é só isso. Não é só um fato da pessoa incapacitada, você saber pegar, saber se posicionar para colocar numa cadeira higiênica, para levar ela para dar uma condição melhor. Uma condição melhor, a um cuidado uma visão muito mais ampla mesmo. Quando você se prepara para um curso desse, de cuidador, você está levando essa... 1h30? Já estamos aqui 1h30? Já. A gente bate papo e não passa, não vai passar. É um bate-papo. O cuidador, ele tem que se conscientizar de que o cuidado não está limitado somente à manipulação. Um cuidador, ele gerencia a medicação do indivíduo. Ele tem o dever... Se preocupa com o estilo de vida do cara. Estilo de vida. Ele tem que saber, né? Ele tem que entender de farmacologia, não como um enfermeiro, não como um médico, mas ele tem que saber que aquela medicação, ela funciona para diminuir a pressão arterial, que existe um esquema de antihipertensivos que pode, além, né, de uma medicação específica que serve para um tipo de ação, ele pode estar usando um diurético. Por quê? Porque só uma única medicação não dá conta. Ele vai... Essas interações medicamentosas, o técnico, o cuidador de idosos, estou falando do técnico. O técnico tem que saber até um pouco mais, tá? Mas o cuidador, ele tem que ter consciência da responsabilidade dele. Mas, Robson, eu acho que isso é assim, ó. É muito de perto um cuidador que nos limites da função e responsabilidade dele, mas com a preocupação com aquele indivíduo, se transcende aquilo, ele leva para o enfermeiro. O enfermeiro, na responsabilidade técnica ou de graduação dele, trabalha isso até o limite para poder ministrar, de repente, uma medicação, ter um entendimento maior, que leva a um médico. Então, é uma cadeia, eu acho, preocupada com o bem-estar, cada um na sua responsabilidade. Cada um com a sua responsabilidade. E quando eu cito dessa responsabilidade do cuidador com relação à organização, à gerência da alimentação do idoso, gerência da medicação do idoso, eu não estou dizendo para você que ele está fazendo a lei, né? Ele está fazendo ele está cumprindo com a obrigação dele. Porque se eu cuido de você e eu percebo que hoje você está com as fezes aquosas, se você está com diarreia, eu não posso chegar e aplicar para você uma alimentação inadequada. Eu não preciso ser nutricionista para ter esse bom entendimento. Então, bom senso. Esse bom senso, esse senso de observância, essa crítica. Mas eu acho que essa observância é fatal, porque assim, se você percebe que a pessoa que está sobre seus cuidados teve uma alimentação de um inadequado, dentro de uma questão dessa num dia anterior e reflete no dia seguinte, você é o cara que está observando, você é o cara que está cuidando. Mas esse é o papel. Aquele não passar, você ou vai ter que procurar o especialista, ou vai ter que mudar a alimentação. Você é o cara que está ali para tomar as primeiras... Sim, é a iniciativa. Você está de frente. E eu faço questão de... Eu estou falando sobre isso porque eu preciso incentivar as pessoas, a quem faz curso de cuidador, ao técnico de enfermagem, né? Que eles precisam ter atenção, eles precisam estudar, têm que querer, porque senão vai ficar cuidador, não desmerecendo, mas ele vai ficar cuidador o resto da vida, ele vai continuar sendo técnico de enfermagem, mas que cumpram com zelo e com organização. Sabe o que acontece? Sabe o que acontece, Robson? As pessoas estão ficando cada vez... Porque o conhecimento geral, o nível de conhecimento que a sociedade vem alcançando, quanto mais educação, quanto mais cultura, mais exigente você fica. Sim. Você não aceita qualquer coisa, porque você tem aquele nível de cultura agora, você não quer qualquer coisa. Aceitar. E nem quer aceitar. E nem tô dizendo que tem que aceitar. Não tem mesmo. Não tem mesmo. Eu não fiz o seu café porque tinha água dentro. Bebe que eu vou te Eu vou beber, só mais um pouquinho de água. Sim. E aí, o que acontece? Eu vejo hoje a Luciana falou sobre os desmerecidos socialmente que faziam o papel da enfermagem, do cuidador, que veio essa origem. E aí, as pessoas vinham de uma questão do cuidador
né? O cuidador de idosos, e a gente entrou nesse papo de cuidador por causa da sua especialização e tal. Sim, sim. Mas as pessoas vinham daquela tiazinha que ficava em casa e falava, não, eu vou cuidar do meu tio. Aí acaba que o tio falece, ela cuidou dele muito Estou tempo, ganhou alguma experiência e foi cuidar do outro velhinho da rua e tal. Mas ela não precisa ter conhecimento científico. Isso, mas o mercado, as pessoas estão ficando muito mais exigentes. Porque se eu vou te contratar, ou se eu vou pagar alguém para cuidar do idoso que está... Da sua mãe, do da seu pai, você eu quero alguém profissional. Cuidado. Claro. Eu quero alguém que pelo menos entendeu o básico de saúde. E isso está ficando cada vez mais exigente, com uma exigência cada vez maior. A pessoa não quer mais contratar. Ah, ela tem muita experiência, ela cuidou de 2 velhinhos. Não, mas ela tem o cuidador de idosos. Então as pessoas estão se preocupando com essa profissionalização. Sim, mas tem que haver. Com essa educação. Porque a educação vai garantir uma qualidade de vida melhor para o indivíduo que está sendo cuidado. Porque, existe uma questão política dentro da enfermagem que não vê, tem uma linha dentro da enfermagem que não vê com bons olhos o papel do cuidador. Então, existe isso? Existe, claro que existe. Uhum. Eu nem sabia disso. Existe sim. Tá ótimo, querido. Existe isso. Isso aqui, ó, você pode... dosar, né? Esse adoçante aqui, ó. Tá. Esse adoçante... Você aperta aqui em cima, aqui, ó. Vai ser umas bolinhas aí, você Ele é português. Eu acho que ele é alemão. Na Alemanha, eles têm o hábito de produzirem como é que a gente chama isso? Perdão. Eu ia falar grãos, não é grãos. Os torrões. Torrões de açúcar. Mas esse aí é artificial. Mas isso é uma marca, se eu não me engano, portuguesa. É? É uma marca portuguesa. Muito comercializado em Portugal. Eu ganhei de presente. Pô, sinal de que você é uma pessoa gentil. Você ganhou, podia estar usando na sua casa, você está ofertando. Estou ofertando no podcast aqui, porque isso é muita gentileza. Nós somos chiques, né? Então, sim, mas é isso mesmo. Um adoçante internacional no nosso podcast. Pois é. Agora, não me pergunte se é aspartame, o que é que eu não sei. Não, também não sei. Não sei te dizer. E vou te falar. Bom, é gostoso, acabou. É bom. E é pouquinho também, então não tem problema. Eu já estou não sem tomar Coca-Cola, então eu não estou me intoxicando tanto. Mas assim, voltando à história que a gente está falando do perfil do cuidador e do enfermeiro que tem essa questão, tem uma linha da enfermagem que tem essa dificuldade. Se eu sou um bom profissional, e para isso você tem que estudar, para isso você tem que se dedicar. Se você tem preço para ser pago. Um bom cuidador, um técnico não vai tomar o seu lugar. Se o técnico é um ótimo técnico, se ele é um bom técnico, se ele estudou, se ele está realmente preparado, ele não vai perder o lugar nele no mercado de trabalho. Uhum. Então, assim, a gente tem que desmistificar essa história. As oportunidades são oferecidas para todos. O que vai selecionar é justamente o seu grau de comprometimento. O quanto você quer. É óbvio que existem dentro do sistema várias impossibilidades, digamos assim. Uma pessoa que é menos favorecida, de repente, não pode estar pagando a mensalidade de um colégio que ofereça um serviço diferenciado. É verdade. Poxa, mas eu estudei em escola pública. Não. Eu vou te falar, é lógico que tem a filosofia da escola. A gente aqui, quanto escola, está preocupado em entregar um pouco melhor. Sim. Dentro de toda a estrutura, a gente vem aí de uma pandemia que parou a escola, tudo. A gente pensou nesse projeto podcast, a gente está preocupado. Determina a minha preocupação por estar fazendo um movimento diferenciado. Aí, como escola, como entidade, mas o querer sempre é do aluno. Se o aluno quiser, tem conteúdo para ser entregue. Se o aluno quiser, ele vai a algum lugar. Se o aluno quiser, ele consegue dar um passo diferente. Agora, ele não pode se contentar nem só com o que vem do curso técnico, ele não pode se contentar com essas horas que ele se dedica. Eu tive aqui eu não foi direto comigo, mas foi com
com um grupo aqui, que o aluno teve que refazer algumas horas de um estágio. Registro, problema no registro e tal. Eu tive que fazer algumas horas de estágio. O que vale não é o porquê que ele teve que fazer. Mas eu tive alunos revoltados porque tinham que fazer mais 2, 3 horas de estágio. Eu falo, cara, você não tem a noção do que você está perdendo de oportunidade. Sim. Às vezes, justamente naquelas 2 horas, ele vai aprender um procedimento novo que vai ser o que vai ser cobrado nele no processo seletivo. E aí ele faria a diferença. Você falou assim, a gente falou assim, sobre educação estadual naqueles tempos. Ah, sim, que era diferente. E a educação dos dias de hoje. Mas eu vou te falar, se a gente, aqui o IPA é uma escola particular, Sim. Mas se a gente não vigiar, a gente hoje, como escola particular, se corrompe pela qualidade do fast food que a sociedade precisa. Sim, ou quer. Sim. Se a gente não se policiar, a gente cede e aí, de repente... Há de haver esse entendimento. Esse né? entendimento. Por exemplo, essa conscientização, essa busca pelo aluno e dizer para o aluno, fala, cara, não faz isso. Não faz isso. Não vai por esse caminho, que é um caminho muito ruim de construção de carreira, de construção de estilo de vida, né? E o podcast fala disso, de uma construção de uma carreira, de uma construção de uma qualidade de vida. Você vê, você está falando que está com 57 anos e está licenciando em biologia, está terminando licenciatura em física, está licenciando em biologia, Sim. com todos os cursos que você tem, das especializações, das qualificações. Eu estou fazendo um curso de cuidador de idosos. Terminei um curso de cuidador de idosos. É muito doido isso, porque eu acho que o que diferencia um profissional, Robson, com toda a experiência que modéstia eu tenho, não da sua área específica, né, da área de saúde específica, mas de falar com várias áreas. A gente tem curso de edificações, tem um curso de TTI, tem outro curso de administração, tem outros cursos que estão envolvidos. Mas a grande diferença é a mediocridade das pessoas, de um modo geral. Porque o medíocre é o que se contenta em ser mediano. E ele aprende aquilo ali e ele se contenta com aquilo ali. E quando ele se contenta com aquilo ali, ele para de fazer o movimento, ele para de gerar vida, e ele se contenta com aquela medianice, não sei se existe essa palavra, mas é para levar ao medíocre, Sim. ao médio. O que acontece? Essa busca incessante por conhecimento te leva a um status diferente. Existem movimentos políticos, assim, a gente fala de política porque isso é político mesmo. Ah, mas como é que você quer isso se fulano não tem nem o que comer dentro de casa? Isso é real. A gente vive num país que tem um índice de pobreza grande. Grande. Né? Ah, mas é um ou outro que saiu daquele nicho ali e evoluiu. E conseguiu virar um grande atleta, conseguiu virar um grande médico. Ok. Se a gente for entrar nessa questão... Dá mais 5 podcasts. Racismo e homofobia e etc. Existem várias situações diferenciadas. É mais difícil? Fato. É mais difícil. Não é impossível. Não é. Não é impossível. E a gente tem que procurar trazer essas histórias de sucesso da possibilidade. O querer tem que ser o norte. O querer tem que ser o norte. Eu não estudei na faculdade eu não estudei na minha formação de educação física nada aprofundado relacionado à nutrição. Eu não estudei na faculdade de enfermagem nenhuma cadeira específica de nutrição. Para prestar o meu serviço com, não digo excelência, mas com dignidade. A busca dessa excelência. A busca disso, porque eu estou lidando com o outro, eu preciso estudar nutrição. Porque se eu não entender as possibilidades de processos inflamatórios, que eu aprendi muito bem na faculdade de enfermagem, mas não
Com uma cadeira específica? Com a visão de nutrição, eu não vou atender de maneira digna e honesta a quem eu preciso atender. Então, assim, não há como se contentar. Quem escolheu educação, escolheu a busca eterna pelo conhecimento. Só vou corrigir. Quem escolheu qualquer área, quem escolheu ter um diferencial, a busca de educação eterna. Educação não é uma coisa estática. Educação não é. é movimento. É movimento, mas é isso. É o que você falou. Educação é movimento. Quando o cara, na carreira dele, qual seja ela, qual for, ele acha que ele chegou, que ele para, ele morre. Morre profissionalmente, morre como indivíduo, morre como força de vontade. Sim. Eu acho isso... Morre. Interrompe o ciclo. Interrompe. O ciclo fechou e aí sim. Eu não sei nem quanto tempo a gente tá aqui. Quanto tempo a gente tá aqui? 1h40. Acho que é uma estigma. A gente vai dando 1h40 e 45. Eu falo, quanto tempo a gente tá aqui? Acho que o meu relógio interno vai batendo. Mas o papo foi bom. O papo é ótimo. Esse papo é... Cara, eu vou te falar, eu tô me apaixonando por fazer podcast. Ah, bacana isso. Porque eu me enriqueço. Sim, mas é claro. E fatalmente, se eu estou me enriquecendo, quem está nos ouvindo vai se enriquecer também. Espero que sim. Entendeu? Matheus, tem um momento patrocinador? Como é que tá aí? Sempre tem. Cadê o momento patrocinador? Matheus, Tá na tela pra ele já. tá na tela pra ele porque não tá na minha, Matheus. Eu quero te falar que você não ligou a minha tela aqui. Momento patrocinador IPA, não está na nossa tela, está na tela de quem está nos vendo. Ah, sim. Momento patrocinador IPA, eu mesmo me patrocino porque eu acredito nessa educação e nesse processo. Acredito na verdade. Acredito na verdade. É, isso aí. Robson, cara, foi um prazer te ter aqui. Imagina, o prazer é meu. Porque, assim, essa cultura toda acumulada é importantíssimo que as pessoas tenham acesso a isso. Eu acho que esse modelo de podcast é um modelo que a gente grava isso fica gravado por muito tempo, muita gente tem acesso. A gente atinge coisas que a gente nem imagina, né? De pessoas que podem olhar um que foi falado aqui, uma frase que foi dita e falar, cara, isso me desperta alguma coisa. Sim. E eu vou por esse caminho. É o papel do profissional. Do profissional. De educação específico, né? É instigar. É desafiar. É desafiar. Eu tô muito feliz. Essa frase sua aqui do movimento vai para meu status de frases selecionadas. Preciso registrar imediatamente. Registra porque... Preciso registrar. A próxima vez que eu falar, eu vou dizer, foi eu que disse. Já vou... Não me incomoda. Eu tô zoando. Meu Deus do céu, quantas coisas eu já li aí. Olha só, a nossa construção como indivíduos é feita pelos nossos relacionamentos. Sim. E a proposta a troca, né? É a proposta do podcast, né? Eu trazer esse nosso relacionamento que a gente tem há anos. Sim. E o que você viveu, a sua cultura, para abrir isso para todo mundo. Para possibilitar as pessoas que entendam isso, né? E eu tenho aprendido frases, cada um que vem aqui fala uma frase e um conceito de vida que vai me acrescentando. Óbvio, eu tô aqui, nós estamos trocando. Tem coisas que eu posso ter te falado que te acrescentou e você... Com certeza. Me falar coisas. Eu tenho feito uma pergunta para todo mundo, para a gente encerrar antes de eu despedir do pessoal. Teve um preço a ser pago para o Robson chegar onde chegou hoje. Tudo tem um preço. Tudo tem um preço. A pergunta é, valeu a pena? Sempre vale a pena. Ser digno, ter dignidade vale a pena. Eu sou uma pessoa digna. Eu me percebo assim. Show. Dignidade sempre vale a pena. Quem constrói uma carreira assim, quem constrói uma situação, ela chega em determinado momento e ela diz, vale a pena. Valeu a pena. Sempre vale a pena. Mas quem não tem essa filosofia, chega com mais idade, Robson, eu não estou chamando a gente de mais idade, ou de velho, ou de ancião ainda não, mas eu estou falando assim, que a pessoa chega no fim, o cara chega numa situação da vida e fala, ai, chega frustrado, chega... E assim... Não tem história. Não tem história. Ou tem pouca história. Agora, quem constrói uma história dessa, chega numa maturidade e diz assim, cara, valeu a pena. E vale a pena. Vale a pena sim, você olhar e se perceber, né? Tipo assim, um dia as coisas acabam, né? Uhum. Mas aquilo que você deixa de legado para o mundo é aquilo que você faz de bom. Tem um amigo meu que falava o seguinte, o homem, a sociedade quer impor
que o homem é quanto ele tem no bolso. Sim. Mas a verdadeiro homem é a história que ele tem para contar. São as histórias, né? As São histórias as que ele nossas tem- histórias. A história que ele tem A para minha contar que vai história- determinar se ele é um homem. É, claro. A minha história tem que servir de exemplo. É. Eu acho que isso é legal. Sem falsa modéstia. Quero eu, né? E sim, isso foi relato. Eu tenho alunos que hoje em dia são médicos. Porque a gente valoriza muito engenheiro, médico, o advogado. A gente falou disso com a Luciana. Né? Então, assim, é bacana isso? É ótimo. Mas, assim, o gari é importantíssimo. É. Porque se o gari não trabalha, entendeu? A minha vida é colocada em risco. Por conta da possibilidade de índice de contaminação do ambiente. Então, assim, valorizar todas as profissões é importante. Agora, independente de que profissão você exerça, é muito legal você chegar a um determinado ponto da sua vida e falar assim, eu hoje sou gari, mas eu, sabe, isso tenho dignidade. Tenho dignidade, eu fiz com excelência. Exatamente, eu faço Faço direito. com excelência. Exatamente, é isso. Eu acho que a ideia é essa. É saber que você está passando por aqui e deixando uma história boa para ser contada. Robson, foi Agradeço. um prazer receber você. Espero que a gente volte outras vezes para falar de outros assuntos. E obrigado. Nada, querido. Obrigado. Agradeço eu. E vamos ver, aproveita. Agora eu vou fazer o meu merchan. Faz o merchan. Eu preciso fazer meu merchan. Meu merchan é que daqui a algum mês, mais ou menos, eu vou começar a publicar vídeos sobre qualidade de vida. Você botou aí o rede social? Tá aí? Instagram. Isso. Onde mais as pessoas conseguem achar? É no Instagram mesmo? Só Instagram? A princípio Instagram, daqui a pouco YouTube. Sigam o Robson lá, que ele vai trazer material de conteúdo. Professor vai Robson no professor Robson Pinho. Então ele vai se botar no Instagram, breve, fatalmente migra pro YouTube, pra uma plataforma que tem um tempo maior, igual a gente tá no YouTube hoje, e você vai poder trabalhar isso. A ideia é essa, entendeu? É trabalhar, discutir saúde, qualidade de vida, entendeu? Através Vamos ver se a gente também. evolui isso aqui para de repente fazer para os nossos cuidadores, os nossos enfermeiros, uns cursos de especialização, trazer algum conteúdo extra para eles. Perfeito. Aqui na escola. Vamos ver se a gente Isso é um faz. convite? É um convite. Então, Formal. Está aceito. Tá aceito? Então tá bom. Depois assinamos o cheque. Gente, um prazer para você que nos assistiu até obrigado, agora. Agradecido. Você que nos assistiu até agora, muito obrigado. Eu espero que você compartilhe esse vídeo, porque compartilhe esse conhecimento do Robson, da gente aqui. É feito com muito carinho e eu espero que a gente tenha aqui construído alguma coisa, te levado a um novo degrau de conhecimento para a sua vida de uma forma geral, você sendo da área da saúde ou não. Sendo da área da saúde muito mais, mas sendo da área da saúde ou não, tem muito conteúdo. Gente, beijão. Até o nosso próximo podcast de diretoria, tá bom? Abraço.